Então, turminha, o nosso conteúdo de geografia, a gente não tá conseguindo se encontrar em sala de aula porque a minha internet hoje, desde cedo, tá dando problema. Então, ela tá toda hora caindo, não tô conseguindo escutar áudio direito, demora para processar foto. Então, a tia vai fazer a explicaçãozinha da página 100, 101, 102 e a 103, tá? Como a tia já colocou lá no grupo, esses conteúdos são conteúdos que a gente já viu em outras disciplinas, como de ciências, tá? Que a gente tá falando muito dos recursos naturais. Lembra que aqui na página 100 ele tá falando dos componentes da natureza. E os componentes da natureza são chamados de recursos naturais. Porque os recursos naturais é tudo aquilo que nós retiramos da natureza e utilizamos no nosso dia a dia para o nosso bem-estar, tá? Então aqui ele está falando que tudo que está ao nosso redor a gente utiliza os recursos naturais, tá? E aqui ele coloca, por exemplo, o petróleo e o diamante como um recurso que a gente encontra em alguns lugares com mais dificuldades e outros que só da gente olhar a gente já detecta com mais facilidade, por exemplo, a água, árvores, né? Isso tudo são elementos da natureza que a gente vai detectar com muito mais facilidade. E outros que a gente tem lugares específicos para encontrar. Aqui na página 101, ele está falando assim, ó, que as matérias-primas que são retiradas da terra, elas podem ser classificadas de maneiras diferentes. Nós temos pedras semi-preciosas, pedras preciosas, o ferro, a argila, e que cada um, às vezes, uns tem mais custo, né, vale mais do que outros, mas todos eles são importantes, porque todos eles são utilizados no nosso dia a dia, tá? E nós sabemos que todos esses recursos naturais, eles precisam ter o quê? Responsabilidade quando a gente vai fazer essas retiradas no nosso meio ambiente. Por quê? Porque acontece o desequilíbrio, que é uma das coisas que a Tia Beth já falou que sempre acontece quando o homem vai lá na floresta, lembra? E desmata, sem pensar que o desmatar pode afetar o equilíbrio do planeta. Então, tudo que a gente faz de interferência no meio ambiente vai interferir na nossa qualidade de vida, tá? Na qualidade de vida de todos os seres humanos. Aqui na página 102, ele também está falando que a gente pode observar que cada lugar tem um tipo de paisagem diferente, tá? E que essas diferenças podem ter também algumas semelhanças, mas que cada um cria através dos seus recursos próprios daquele local, o seu aspecto, tá? Então, isso muito vai ser influenciado através do que eu encontro naquele local. Então, por exemplo, no ambiente rural, a gente vai ter uns elementos mais específicos da natureza. No ambiente urbano, a gente tem sempre construções, as modificações, as utilizações dos recursos naturais modificado pelo homem, tá? Aqui também ele fala tanto na página 101 quanto na página 102, ele está querendo mostrar para gente dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Nós já estudamos isso em ciências. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que eu vou lá na natureza, que eu vou tirar e ele não vai aparecer novamente no lugar. Por exemplo, o ouro, o ferro, tá? Quando a gente vai lá na terra, escava e tira o ouro, não vai nascer um outro ouro no lugar. Ele não é renovável, ele não se renova, tá? Agora, outros recursos naturais, como os vegetais, a planta, a árvore, ele pode ser renovado, tá? Por exemplo, se eu retirar uma árvore, pode-se nascer outras árvores naquele local, pode se renovar, tá? Então, por isso são renováveis. Na página 102, quando ele fala lá, a boa convivência. Quando a gente fala conviver, é viver junto. A gente tem uma coisa harmônica entre a natureza e o ser humano, tá? Como é possível
ter essa convivência harmônica? Com a conscientização dos homens. O homem precisa parar e pensar que se ele não cuidar, vai faltar para ele no futuro, tá? Vai faltar uma boa qualidade de ar, alimentos, equilíbrio no sistema que a gente vive. Esse desequilíbrio ocasiona o quê? Dificuldade, falta de componentes para a gente ter uma boa qualidade de vida, tá? Então, conviver é você ter a consciência de que você precisa preservar, reflorestar, cuidar, tirar os elementos que são extremamente necessários e não excedentes. O que é excedente? Se o ser humano precisa de 1 tonelada de alimento, por que ele vai lá na floresta tirar 2, 3 toneladas de alimento? Para gerar o quê? Riqueza. Mas ele gera o quê? Um desequilíbrio também. Então, o homem precisa ter a consciência que ele vai lá retirar somente o que ele precisa para ele viver. Tá bom? E completando aqui na página 103, ele está falando justamente daqueles recursos. Lembra da água? Quando ele coloca assim, a natureza possui seus recursos de forma limitada. O que acontece quando eu falo limitada? Ela pode fornecer até um certo ponto. E isso pode acabar. O consumo da água, por exemplo, deve ser feito com cautela, evitando o desperdício. O homem não vive sem água. E nós já sabemos que água é um recurso não renovável. Não vai nascer uma nova água. Acabou a água, o homem vai secar, ele não vai ter água, porque o nosso organismo precisa de água para todos os órgãos, nossos órgãos funcionam com a água. A água é o condutor da nossa vida. E se a gente não tiver água de qualidade para viver, o ser humano vai morrer, vai acabar com a espécie humana. Então, o homem precisa ter a consciência de que os recursos da natureza são limitados, a maioria não são renováveis, não tem como fazer nascer uma água, e com isso, se a gente não usar, fechando sempre as torneiras, não deixar desperdiçando água, ter essa consciência de usar só o necessário, vai faltar no futuro para os nossos filhos, netos, parentes, amigos, e até mesmo pode ser que seja até para um futuro muito próximo, até mesmo para a gente, se a gente não tomar cuidado. Então, ele fala que a gente precisa ter essas ações, tá vendo aqui essa parte que tá as latas de lixo, essa separação do lixo, usar água com consciência, só retirar os recursos naturais que sejam realmente necessários para a nossa sobrevivência, o que foi excedente para gerar riqueza. A gente não tem que tirar agora, tem que tirar no momento certo, tá? Então, isso tudo é o que o livro está pedindo pra gente aqui. Na página 104, que foi o exercício que a Tia Beth deixou para que vocês possam fazer, na número 1, muito fácil, tá? Isso aqui é um exercício que a gente sempre faz. Eu tenho 2 números, eu vou ver os pedacinhos que estão lá em cima e vou montar uma frase, tá? Só desvendar. Olha pro número, vê o pedacinho e forma a palavra e você vai ver qual vai ser a frase que nós vamos encontrar na número 1. Número 2, exercício de pensamento. Pense e responda a seguinte pergunta: o que aconteceria se toda a água que existisse na Terra acabasse um dia? Tia Beth já explicou isso, né? 3, encontre no diagrama alguns dos principais recursos naturais. Então, aí tem petróleo, água, granito, areia e diamante. São 5 palavrinhas que vocês precisam encontrar aqui na página 104. Qualquer dúvida, pode me procurar que a tia vai esclarecer para vocês os pontos, tá bom? Beijo e até a próxima aula.